Pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi minha rotina para aprovação no vestibular, uma rotina estudando em casa, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo envolvimento que está tendo no canal. Qualquer sugestão de vídeo, falem para mim que eu vou marcando aqui, vou guardando numa folhinha para fazer futuramente. E qualquer dúvida vai deixando aqui também, que assim que eu puder eu respondo vocês. Bom, eu estudava... Não sei se eu sou o melhor exemplo pra explicar pra todo mundo, mas assim, ó, eu gostava de estudar todo dia, de segunda a segunda. Mas, eventualmente, nos finais de semana eu estudava menos. Mas eu não deixava de estudar. Eu gostava de estudar no final de semana. Pra mim, eu gosto de estudar, então eu estudava. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês como era a minha rotina. Bom, começava o meu dia ali por volta das 7, pouquinho, 8, pouquinho da manhã, dependendo de como era na noite anterior, se eu dormir muito tarde ou um pouco mais cedo. Eu acordava, tomava um cafezinho da manhã, tipo, bem reforçado. E a primeira coisa que eu já fazia era trocar roupa pra, tipo assim, a gente tem que pensar como se fosse realmente ir pro cursinho presencial, sabe? A gente fica em casa, mas a gente tem que pensar que a gente tá saindo de casa, assim, ou pelo menos pro cérebro pensar ali, ó, bom, ele não vai mais dormir, ele vai agora estudar, então vamos focar nisso. Aí eu trocava a roupa e sentava no computador e começava a estudar. Às vezes eu deixava já arrumado no dia anterior tudo, sabe, pro dia seguinte. Mas às vezes como eu ia dormir muito tarde ou não tinha tempo pra fazer isso, eu pegava, né, e arrumava isso um pouquinho antes de começar a estudar. Bom, uma coisa que eu deixava sempre na hora que eu ia estudar era uma garrafinha d'água. Deixava sempre uma garrafinha d'água perto da mesa do computador. Celular eu deixava desligado e longe de mim, deixava bem longe até o celular assim, e começava a estudar. Aí eu pegava e estudava pela manhã, então em torno ali das 8 e pouquinho, até em torno do meio-dia. Nesse meio tempo, eu sempre deixava alguma coisinha para comer, uma fruta, ou ia até a geladeira e pegava uma fruta, ou amendoim, uma coisa assim, pra comer entre os lanches, sabe? E ali em torno das 10h30, 11 horas eu sempre comia banana, alguma fruta assim pra reforçar, sabe? A gente é sempre bom estar bem alimentado na hora de estudar. Bom, uma coisa que acontece com muita gente que vai estudar em casa é não ter o foco de estudar, sabe? Aí acaba abrindo rede social, ou acaba indo toda hora na geladeira, ou a cama fica no quarto, às vezes a pessoa tá estudando no quarto, a cama fica ali, aí fica com vontade de ir lá, dorme um pouquinho e volta. Gente, a gente tem que ter um pouco de foco, né? E aí é importante tu pensar que tu tá fazendo um cursinho como se fosse presencial e fazer as mesmas coisas que tu ia fazer num cursinho. Tem o teu tempo pra ir no banheiro, tem o teu tempo pra tu comer e tem o tempo pra estudar. E depois, quando você volta para casa, tu estuda. No caso, como a gente já tá em casa, a gente tem que pensar que tem o tempo pra estudar, tem o tempo pra ir no banheiro, tem o tempo pra fazer tudo. Mas tu estás estudando, estás em casa, mas tem que reservar aquele tempo pra fazer isso. Aí até, como eu não trabalhava, só ficava estudando, tem esses poréns, né? Tem que ver o pessoal que trabalha. Bom, tem que organizar, vou trabalhar tal horário e depois vou chegar em casa e vou estudar. Ou vou estudar antes de ir pra trabalhar, dependendo do turno que a pessoa trabalha. Ou nas tarefas diárias de casa. Vai trabalhar, vai ajudar em casa ou não vai ajudar, depende. Tem que conversar com os familiares também pra ver tudo isso, sabe? Minha família, por exemplo, eles me ajudaram nessa parte de, tipo assim, bom, eu arrumava ali o meu quarto, tudo assim, organizava direitinho. Só que não fiquei muito responsável pelas outras coisas da casa, porque eu tava estudando, sabe? Eles estavam dando aquele tempo pra mim pra estudar mesmo, pra não precisar se dedicar com mais nada. Aí então, resumindo, pela manhã acordava, tomava um café e estudava ali até meio-dia. Chegava meio-dia, eu ia almoçar, eu sempre preparava meu almoço, que é um pouco diferente. E almoçava, eu estipulava assim um tempo pra mim, assim, em torno assim, eu almoçava. Não necessariamente era todo dia meio-dia, né? Mas assim, eu almoçava e reservava uma hora pra preparar o almoço, almoçar e descansar. Que dava de fazer isso tranquilamente. Uma hora e pouquinho. Aí eu almocei, descansei um pouquinho, volto a estudar. Aí na parte da tarde, pra mim, eu me sinto melhor estudando à tarde. Eu sempre gostei de estudar mais à tarde.
Então na parte da manhã eu estudava as matérias que eu mais gostava, que eu tinha mais facilidade. E à tarde, como eu tinha um up nos estudos, assim, era a hora que eu mais gostava e meu cérebro parecia que funcionava melhor, eu estudava as matérias mais difíceis na parte da tarde. E isso eu acho que é importante a gente equilibrar, sabe? Não adianta, tu gosta de estudar mais tal matéria, aí eu vou estudar no melhor horário. Daí tu já fica, tu fica, realmente tu vai estudar muito bem aquela matéria, mas aquelas matérias que tem mais dificuldade, às vezes tu vai ter mais dificuldade ainda, se tu deixar o horário que tu tá mais cansado para estudar aquela matéria. Tem gente que até gosta de estudar as matérias mais difíceis primeiros, ou que tem menos afinidade. No meu caso, como era pra amanhã, de manhã é meio difícil, assim, eu sou mais do turno da tarde pra noite, sabe? Eu, tenho mais... Sou melhor na parte da tarde e da noite, né? Então, de manhã, deixava as matérias que eu já tinha um pouco mais facilidade, e à tarde e à noite eu estudava que era mais difícil, que meu cérebro funcionava melhor. Aí eu começava a estudar ali em torno de 1h da tarde, 1h30, dependendo do dia. E ia até mais ou menos às 5 horas. Nesse intervalo de tempo eu sempre deixava também, pegava alguma coisa pra comer. Ou esse café da tarde, não um café da tarde, é um lanche da tarde, né? E garrafa d'água do lado da mesa também, pra evitar sair toda hora. Se precisasse ir no banheiro também. Os próprios cursinhos que eu faço, assim, que eu fazia, ele tinha um intervalo de aula em aula. Mas essa questão também de pensar assim, ó, você vai estudar online, não tenta pausar a videoaula pela metade. Assiste aquela videoaula inteira e depois tu vai fazer qualquer outra coisa. Porque só se a pessoa tá muito apurada, assim, no banheiro, sabe? Mas, querendo não, tu pegou aqui, aí a videoaula tu pode pausar. Aí tu vai no banheiro, aí tu volta, aí depois tu vai comer, aí tu volta, aí tu vai picando todo aquele conteúdo ali e não vai dar muito certo. Então, vai no banheiro ali quando tá o intervalo, se precisar fazer alguma coisa, vai nos horários de intervalo. Bom, aí chegava às 5 horas, eu tomava mais ou menos um café mesmo, um café da tarde mais reforçado. Aí tomava esse café em torno de 15, 20, 25 minutos e voltava a estudar até mais ou menos umas 6h30, 7 horas, que era o horário que eu estipulei mais ou menos pra ir pra academia, pra fazer um exercício físico no caso, né? Aí eu pegava mais ou menos 7 horas da noite, parava tudo que tava fazendo, me organizava rapidinho e ia pra academia. Aí eu ia pra academia e fazia... Daí como era um pouquinho longe daqui, eu vou de bicicleta, ia de bicicleta e voltava. Aí eu estipulava mais ou menos 1 hora e pouquinho pra fazer isso. Aí a pessoa pensa assim, bom, porra, 1h30 que eu poderia estar estudando, sabe? Mas não. Tem gente que diz assim, é 1h30, 1 hora que tu tá jogando fora. Não tá jogando fora. Tudo bem que tu vai perder 1h30 do teu... Perder, né? 1h30 do teu dia. Mas, cara, vai ganhar muito lá na frente. Porque na relação à parte do estresse, a relação à parte da ansiedade, que até já comentei no vídeo aqui falando sobre isso. E também até na relação, por exemplo, assim, ó, chegava a esse horário mais ou menos, que é 7 horas da noite, eu tava mais cansado. E quando eu ia pra academia e depois eu voltava pra casa, me dava um up, sabe? Eu conseguia estudar mais. Então, não foi... Pra mim foi a melhor coisa que eu fiz e eu passei no ano que eu tava fazendo academia. Teve um ano que eu estudei, me falou, vou estudar, só estudar e não vou fazer academia, não vou fazer nada, só estudar. Foi o ano que não deu certo, eu não passei, a nota não foi tão boa, mas a gente tem que pensar um pouco na nossa saúde, pensar em tudo nesse momento e não deixar nada de lado, assim. Tudo bem que a gente tem que deixar, assim, não vai em festas todas as semanas e não vai em aniversário todas as semanas, mas pelo menos a parte do corpo, da alimentação e do exercício físico é bom não largar, sempre continuar fazendo, assim. Diminui a quantidade, né, porque às vezes não dá tempo de estudar, fazer aquilo 2, 3 horas de academia que a pessoa quer fazer, ou qualquer outro exercício físico, mas sempre tá fazendo pelo menos 1 horinha, 45 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Bom, aí eu chegava em casa da academia, aí eu tomava um banho e já jantava. Era ali em torno das... Se eu fosse mais 7 e pouco, chegava lá em torno das 9. Aí eu tomava banho, comia alguma coisa, ou já jantava também, e voltava a estudar. Aí o que eu fazia? De noite eu focava... Até sempre assistia o Jornal Nacional, que eu achava bom, pra pegar a parte das atualidades, né? E estudava
tipo, um pouco mais tranquilo, sabe? Não estudava loucamente, porque, por exemplo, quando for na hora pra gente pra dormir, não tá com o cérebro a mil, sabe? E eu estudava ali até 11 e pouquinho, meia-noite e pouquinho. Aí o que acontece? Se eu estudasse até 11 e pouco, outro dia eu acordava um pouco mais cedo. Agora, se eu fosse estudar até meia-noite e pouco, 1 hora da manhã, que mais cedo eu estudava, no outro dia eu acordava um pouquinho mais tarde. Sempre ele tentava dormir 7, 8 horas de sono, daí pra conseguir estar bem no outro dia, sabe? E era mais ou menos assim minha rotina. Digo que era um pouco diferente na terça-feira, que na terça-feira eu reservava um tempo pra ir no centro espírita. E aí eu estudava até, se eu não me engano, acho que era até mais 6 horas da tarde, desse dia eu não ia pra academia, né? E aí eu ia pro centro espírita, que era um pouco longe, eu tinha que ir de carro, minha família também ia. E a gente chegava em casa, saía de casa às 7 horas, chegava em casa umas 9, meia, 10 horas da noite. Às vezes eu estudava um pouquinho, às vezes eu não estudava, às vezes eu já ia dormir. E isso na terça-feira. O restante da semana era tranquilo, só o final de semana que era um pouco diferente a rotina, que eu gostava de dormir até um pouquinho mais tarde, mas também às vezes eu estudava até um pouco mais tarde, aí no final de semana eu fazia simulados. Aí é isso a questão pra falar mais ou menos de como, trazer um vídeo pra vocês de como era o meu horário. Bom, gente, eu acho que era isso. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Já tá bem grande esse vídeo. E é isso. Tomara que esse vídeo ajude vocês em alguma coisa. E estamos aí pra continuar na nossa batalha pra aprovação.